Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à live dessa semana. E o tema da live dessa semana é sobre alopécia fibrosante frontal. Essa é uma alopécia cicatricial que faz parte do espectro do líquen plano pilar. Ela afeta mais mulheres na menopausa. O que é clinicamente a gente vê um aumento da linha de implantação dos cabelos. E por ser uma alopécia cicatricial, a gente considera como urgência dermatológica, né? É muito importante tratar uma alopécia cicatricial o quanto antes, principalmente para evitar uma perda definitiva dos cabelos, né? A gente sabe o quanto os cabelos afetam, principalmente a autoestima de mulheres, e é uma doença mais prevalente nas mulheres. Então, por isso que é importante a gente fazer um diagnóstico rápido, correto e iniciar o tratamento o quanto antes. E muito provavelmente, assim, se você não se deparou ainda com o caso de alopécia fibrosante frontal, você vai se deparar, ou às vezes você já até se deparou e não soube fazer o diagnóstico. Então, essa aula é importantíssima aí nesse capítulo de alopécias cicatriciais. Deixa eu ver aqui. Boa noite, pessoal. Deixa eu ver quem que tá entrando aqui. Boa noite, Érica. Boa noite, Renata. Sejam muito bem-vindas. Já vou pedindo a vocês aí. Vocês sabem que live boa é live com interação. Então, mandem as dúvidas de vocês sobre a alopécia fibrosante frontal. Eu recebi algumas dúvidas na caixinha também. Eu vou comentar todas essas dúvidas, inclusive sobre um tipo de alopécia fibrosante, que é a alopécia fibrosante com padrão androgenético, que é FADP. A gente vai falar um pouquinho sobre ela no final da live. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vão colocando aqui para a gente poder interagir, que vocês sabem que live boa é live com interação. Compartilhem a live aí com algum coleguinha que atende dermatologia, que gosta de dermato. E, enfim, podem mandar aí pela setinha ou marcar aqui o coleguinha nos comentários, tá bom, pessoal? Deixa eu ver aqui quem tá entrando mais. Todos sejam muito bem-vindos à live de hoje, tá, gente? Excepcionalmente na quinta-feira, né? Normalmente nossas lives são terça-feira, mas como tiver aquela aula de herpes zoster, que eu até compartilhei algumas coisas com vocês, excepcionalmente nossa live hoje na quinta. Então, vamos começar, gente? Sobre a alopécia fibrosante frontal. Primeiro eu quero saber de vocês, quem já tem algum caso de alopécia fibrosante frontal no consultório? Quem já atendeu? Me conta aqui. E se vocês conseguiram, se esse paciente já veio fazendo um tratamento, ou se vocês fizeram um diagnóstico no consultório a primeira vez. Me contem aí quem já tem experiência em tratar a alopécia fibrosante frontal. E aí o que acontece? Vamos comentar, enquanto vocês comentam aqui, né? Deixam aqui nos comentários quem já teve experiência. Clinicamente, como é que se comporta uma alopécia fibrosante frontal? Então, geralmente, qual é o padrão? É uma mulher, claro que não necessariamente pode acontecer em homem, mas é muito mais comum na mulher, principalmente na mulher mais velha, né, que já está entrando na menopausa. E, clinicamente, você tem um aumento da linha de implantação dos cabelos. Então, há um processo aqui de aumento, onde essa linha de implantação, aqui tanto na região frontal quanto nessa região frontoparietal, vai largando. Então, digamos assim, a testa vai ficando mais larga dessa paciente. Ela vai falando, olha, eu tô ficando com a testa mais comprida. E geralmente na alopécia fibrosante frontal, a gente tem também uma perda dos supercílios, né? Cerca de 80% dos pacientes, às vezes até começam com um quadro de perda dos supercílios e com pápulas frontais. Deixa eu compartilhar aqui então a foto da alopécia fibrosante frontal. Peraí, gente. A gente falar sobre os outros sintomas dela. Calma aí, deixa eu pegar aqui a foto. Aqui. Então, esse é geralmente o padrão de um paciente com alopécia fibrosante frontal. Então, tanto o paciente vai perdendo esses pelos velos que tem aqui, né, na linha de implantação, né, são fios mais terminais aqui nessa região, e esse alargamento aí da linha de implantação. Além disso, o paciente tem um eritema, tem uma sensibilidade no couro cabeludo, pode ter um quadro de prurido também. Eu vou falar daqui a pouco um pouquinho sobre a dermatoscopia. E, geralmente, o quadro pode abrir, não necessariamente, às vezes o paciente não vai chegar já com esse aumento, às vezes esses quadros já são quadros mais avançados, mas às vezes as manifestações mais iniciais são uma rarefação ali da cauda da sobrancelha, né, uma diminuição ali dos pelos da sobrancelha. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Deixa eu compartilhar. Aqui, cadê a perda das sobrancelhas? Aqui, ó. Uma rarefação da cauda da sobrancelha, e pode chegar a perder a sobrancelha por completo, né? E pápulas faciais.
Então, esse geralmente é o aspecto clínico do líquen plano pilar. Qual é a causa dessa doença, do líquen plano pilar, gente? Ó, da alopecia fibrosante frontal, que é um espectro do líquen plano pilar. A alopecia fibrosante frontal é como se ela fosse um mix de várias doenças, né? Líquen plano pilar, alopecia androgenética, do lúpus eritematoso e tem um padrão hormonal, né? Então, a gente não sabe qual é a causa exata, sabe que pode ter fatores genéticos, tem um processo de inflamação, tem um processo autoimune, tem gatilhos ambientais, sabe que tem todo esse padrão que a gente vê na dermatoscopia de várias doenças, e é por isso que o tratamento também da alopecia fibrosante frontal, a gente não faz com uma medicação só, faz com um conjunto, né, um combo de medicações. Ó, gente, eu tô achando vocês muito caladinhos, tá? Hoje, vamos interagir, me contem aí. Eu perguntei aqui quem já tinha tido um caso de alopecia fibrosante frontal, ninguém falou nada, vocês estão muito desanimados, me ajudem aí, tá? Porque live boa, vocês têm que interagir comigo, senão eu também vou ficar desanimada. Mariana aqui, maravilhosa, obrigada, Mariana. Muito bem, tô esperando os comentários de vocês, tá? Aí, quero saber da experiência de vocês, quem já teve, quem tem dificuldade, às vezes em conduzir casos como esse, me contem aí. Então, esse é o padrão de alopecia fibrosante frontal. Quando vocês pensam, né, em AFF, a Renatinha, você falou, Renata? Não vi aqui. O Cristo, passou direto. Você falou que você tinha aqui. Olha, não vi, viu? Não achei aqui. Vi que você falou boa noite. Vi que você te falou que tinha paciente com a fibrosante frontal, não. Ainda não atendi ninguém. Ah, Renata, então bora lá. Então, muito provavelmente, talvez você vai atender, ainda mais quanto mais você começa a estar atendendo mais casos de dermatologia, muito provavelmente você vai se deparar com um caso desse, ou às vezes, como eu falei, às vezes você já até se deparou e não passou batido. Às vezes passou com uma alopecia androgenética, às vezes era um quadro muito inicial, enfim, passou como alguma outra coisa. Então, vamos aprender a diagnosticar agora a alopecia fibrosante frontal. Mariana já atendeu. Pois é super comum, gente. Eu digo que apesar de ser uma doença relativamente mais nova no diagnóstico, assim, que está sendo falada há poucos anos, mas já tem muitos pacientes, né, com isso. Foi uma doença pouco diagnosticada. E cada vez mais, assim, quando a gente vai para os congressos, se falado, sempre quando fala nos painéis de queda de cabelo, geralmente tem uma aula de alopecia fibrosante frontal. Deixa eu ver aqui o Lucas falando. Eu tenho uma paciente assim, mas ela é muito humilde e é difícil fazer associação das medicações para ela comprar. No caso, tem algum tratamento que seria eleito mais importante? Sim, Lucas, a gente pode potencializar, né? Usar os tratamentos, escolher até coisas que talvez tenham pelo SUS ou medicações de baixo custo. Você vai escolher o tratamento também guiado pelo o quadro clínico da paciente. Às vezes você não vai precisar entrar com todas as medicações, mas de acordo com o que o paciente apresenta, às vezes está apresentando um quadro mais de inflamação, então você vai entrar com medicação anti-inflamatória. Associa, às vezes, né, com o inibidor da 5-alfa-redutase. Então, vamos ver como é que a gente faz o tratamento. Mas sim, você pode potencializar baseado até na sua na tricoscopia, na dermatoscopia que você fizer dessa paciente. E falando em dermatoscopia, né, além desses achados clínicos, claro que são muito importantes, a clínica ainda é soberana, mas a dermatoscopia também ajuda a fechar o diagnóstico de alopecia fibrosante frontal. O que a gente vê na dermatoscopia da alopecia fibrosante frontal? Deixa eu compartilhar aqui com vocês umas fotos do Atlas da Lídia Rudnicka, tá? Então, bora lá. Lembra que eu falei que a alopecia fibrosante frontal ela é um espectro do líquen plano pilar, né? Então, o que a gente vai ter ali na dermatoscopia? Um padrão de eritema e descamação ao redor do folículo, menos intenso do que no líquen plano pilar, mas vai ter um processo de eritema e descamação. A gente vai ver também, você está vendo aí nessa foto mais superior, né, esse processo de descamação. Nessa foto do meio aí, o que a gente vê? Um desaparecimento de alguns ossos foliculares. Então, esse também é um padrão da dermatoscopia da alopecia fibrosante frontal. Aqui embaixo, depois eu vou compartilhar no Close Friends também, porque eu sei que às vezes fica os comentários, às vezes acabam atrapalhando um pouquinho visualizar as fotos mais embaixo, mas eu vou deixar lá no Close Friends também essa foto do Atlas da Lídia Rudnicka para vocês salvarem também. E a presença de pelos solitários. Então, ó, padrão de eritema e descamação perifolicular, ausência de ossos foliculares e pelos solitários, igual a gente está vendo aqui nessa foto aqui mais embaixo.
Então, esse seria o padrão aí da dermatoscopia da alopecia fibrosante frontal. Outra coisa também que se fala, se bem que eu acho às vezes difícil de observar fala que o fundo, né, da pele é uma cor branco marfim. Às vezes ainda mais um quadro que ainda está inicial, com um quadro que está com um quadro de inflamação mais acentuado, eu tenho dificuldade de ver essa cor branco marfim que fala que tem no fundo, que às vezes no líquen plano é mais eritematoso. Mas, geralmente, quando você vê aí essa ausência dos ossos foliculares é bem presente quando você faz a dermatoscopia, principalmente aqui nessa linha de implantação. Esses pelos solitários, fibrosante frontal. Você pode até fazer uma biópsia para fechar o diagnóstico, né? Pode ser que não venha o aspecto de fibrosante frontal, pode ser que venha um aspecto até de líquen plano pilar, mas você vai juntar tudo isso. A clínica, a dermatoscopia e, se precisar, uma biópsia, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Isso é a dermatoscopia do couro cabeludo, tá? E na dermatoscopia da sobrancelha, o que a gente vê na dermatoscopia da fibrosante frontal? Então, lembra que eu falei que a perda dos supercílios é super frequente, pode chegar até 80% dos pacientes com fibrosante frontal. Geralmente começa aí pela cauda da sobrancelha. E na dermatoscopia da sobrancelha, a gente vai ver, geralmente, esses pontos avermelhados, tá? Ou esses pontos acinzentados. Então, isso que é a dermatoscopia, por isso que é importante a gente fazer a dermatoscopia não só do couro cabeludo, né, mas também da sobrancelha. E aí, às vezes, a mulher vem, porque como tem uma rarefação ali da sobrancelha, muitas vezes a mulher vem com micropigmentação, o que dificulta, às vezes, a gente ver, né, a dermatoscopia, ou micropigmentação, ou às vezes vem com lápis, vem corrigida a sobrancelha. Por isso que é importante a gente, se for uma correção, uma camuflagem, né, limpar direitinho para poder fazer a dermatoscopia. Agora, se tiver micropigmentação, às vezes atrapalha um pouco a gente ver esses achados aí que eu compartilhei agora lá do Atlas da Lídia Rudnica. E aí, para vocês verem como essa questão da sobrancelha às vezes ajuda, né, no diagnóstico inicial. Eu tive um paciente que veio consultar comigo porque queria fazer um botox. Não é muito comum uma paciente vir pra mim, mas você sabe que eu sou super dermato raiz. No meu Insta pessoal, né, do doutora Robeli Marques, eu não falo de botox, eu não falo de procedimento nenhum, porque eu falo mais de dermatologia clínica mesmo, porque é o que eu gosto de atender. Mas de vez em quando aparecem uns pacientes que caem de paraquedas lá, que vêm porque querem melhorar, querem fazer algum procedimento, e essa paciente veio com esse foco muito grande, que eu quero fazer botox, eu vim para isso, quero uma indicação de alguma coisa para usar na pele, mas ela já usava algumas coisas, e aí, beleza, vamos agendar, já que você quer fazer o botox, vamos fazer o botox. E aí eu não fiz o botox no mesmo dia, né, tô sendo no mesmo dia que ela tava lá no consultório, e eu pedi para ela, vamos marcar um horário para você poder vir fazer e tal, e aí no outro dia ela foi fazer. E aí quando ela foi na consulta, ela tava com o cabelo solto, não tinha nenhuma queixa de cabelo, não examinei, nem atentei, porque realmente não era a queixa principal dela. E ela tava com a sobrancelha, ela tinha feito a sobrancelha com o lápis de olho e tinha feito muito bem feitinho. Vocês sabem que tem às vezes uns lápis, tem umas maquiagens de sobrancelha que ficam muito parecidas, assim, ficam muito naturais. Só que aí quando ela foi fazer o botox, o que aconteceu? Geralmente a gente põe a touquinha, né? E aí, as meninas, antes de passar, né, a pomada anestésica, tiram o excesso de maquiagem e passam a pomada anestésica. E aí, quando eu fui, né, pra poder fazer, fui lá, ela já tava com a pomada anestésica, quando eu tirei, eu vi uma super rarefação da sobrancelha, olhei essa linha de implantação, não tinha esses pelinhos velos, tinha um aumento da linha de implantação, e aí eu perguntei, você, apesar da queixa dela ser pra fazer o botox, né, ela foi pra lá pra isso, mas eu perguntei, você não te incomoda? Você não percebeu às vezes que você tá aumentando aí, que você, assim, o tamanho aqui da sua testa? Essa diminuição da sua sobrancelha não te incomoda? Essa doutora já me incomodou muito, mas eu acho que é uma coisa que é da minha família mesmo. Já fui aos dermatos, mas disseram que era normal, assim, então nunca atentei para querer tratar, nem para... Mas me incomoda, assim, porque eu vejo que cada ano que passa, eu tô ficando com a testa mais larga. E aí eu falei pra ela, deixa eu examinar aqui seu couro cabeludo. Aí peguei o dermatoscópio, né? Fiz a dermatoscopia e disse, olha, eu acho que você tem um padrão de uma alopécia chamada alopécia fibrosante frontal. É importante a gente tratar, porque é uma alopécia que, se não tratada, às vezes você vai aumentar, vai ter uma perda progressiva dos fios, tanto da sobrancelha como do couro cabeludo.
E aí ela disse assim, ela disse assim, olha, eu fiquei tão feliz eu vim fazer um botox, mas assim, de saber que isso aqui tem tratamento e que eu posso tratar. E aí ela foi pra casa, né? Era uma paciente esclarecida, leu tudo sobre a alopecia fibrosante frontal. Quando ela voltou no retorno, né, que eu pedi, eu só vou pedir alguns exames, quando você voltar no retorno do botox, você traz esses exames pra gente poder iniciar o tratamento. E aí ela falou, disse, ó, eu fiquei mais feliz com o fato de você ter me olhado como um todo e ter feito esse diagnóstico, né, de ter atentado para isso, ter me alertado, do que propriamente pelo botox que eu vim fazer. Valeu muito mais a pena, né? E aí a gente iniciou o tratamento dela. Eu cheguei a fazer biópsias, vamos fazer uma biópsia pra gente poder confirmar e ver o padrão de alopecia fibrosante frontal. Afinal, no caso dela, ela estava começando o quadro, né? Não estava com aquele aspecto que eu mostrei na foto, né? Mas o que acontece é que se você não trata, quando você não percebe esses achados logo no início e trata, e já oferece o tratamento ao paciente, a tendência já é melhorar, né? Às vezes pode não recuperar aqueles fios que já perderam, mas evita que progrida, porque é uma progressão, pra vocês terem ideia, a progressão da alopecia fibrosante frontal pode chegar de 0,3 milímetros a 1,7 milímetros por mês. Então, num ano, olha o tanto que a paciente pode perder. Mais de 1 centímetro de alargamento aqui da linha de implantação. Então, por isso que é uma urgência dermatológica. Tem que tratar o quanto antes, para essa paciente não evoluir com perda, né, definitiva dos fios. E com quadros, às vezes, mais avançados, onde a gente, às vezes, realmente não vai conseguir recuperar. Então, só para atentar vocês, né, que realmente, às vezes, a gente tem que olhar o paciente como um todo. Às vezes, o paciente vai vir com uma outra queixa. Isso é tão comum no consultório. Às vezes, o paciente vem com uma queixa e, às vezes, eu vou examinar o paciente e, às vezes, vejo lá um CBC, olha, que isso aqui você tem que tirar. Então, sempre atentem para isso. Às vezes, é legal se o paciente vem com uma queixa específica, mas você atentar, perguntar se tem mais alguma outra coisa. Nesse caso aí, ela não tinha tirado a maquiagem. Aí depois disso eu disse, olha, agora vai ser um padrão para mim. O paciente chega de maquiagem, eu vou pedir para tirar a maquiagem. A gente vai aprendendo, né? Ui! Quase que eu derrubo aqui. Peraí, gente. Vou botar aqui que a ring light desligou. Calma aí. Ai. Pronto, vamos lá. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Quem comentou mais alguma coisa aqui? Deixa eu ver. As dúvidas que vocês estão mandando. Quais os exames? Então, exames para alopecia fibrosante frontal é o quê? Clínica, dermatoscopia. Você pode fazer biópsia. Peraí, viu? Deixa eu mudar aqui a cor dessa... Calma aí, gente. Pronto. Dá um amarelão e fica meio esquisito. Nesses casos, você faz um fragmento. Geralmente, quando a gente faz biópsia de couro cabeludo, o ideal é fazer 2 fragmentos. Você pode usar o punch de 4 milímetros, que é um punch... Eu digo que é um punch coringa, tá, gente? Eu geralmente tenho vários tamanhos de punch no consultório, mas para biópsia de couro cabeludo, pelo menos um de 4 milímetros. Você pode fazer 2 fragmentos, mas se você guiar pela dermatoscopia e pegar uma alteração bem característica, por exemplo, você pegar ali uma área com eritema, com descamação perifolicular, pegar um pelo solitário daquele. Então, sempre quando você vai fazer biópsia de couro cabeludo, tentem guiar pela dermatoscopia. Procure a área da dermatoscopia mais característica daquela alteração que você está suspeitando. Não faz ao léu, porque às vezes você vai fazer, não adianta você tirar 2 fragmentos e tirar ao léu, porque vai dar 2 fragmentos que às vezes vão dar inespecíficos. Então, faz a dermatoscopia, vê onde está mais característico e faz aquele local. Se você achar, por exemplo, nessa paciente, eu fiz um fragmento por quê? Porque eu achei uma área muito da dermatoscopia. Não, isso aqui já tinha um padrão da clínica, tinha um padrão da dermatoscopia. E eu fui direto numa área onde eu achava que tinha maior representatividade e aí fiz um fragmento só, tá bom? Deixa eu ver aqui outra pergunta. Sim, então os exames que a gente faz para diagnosticar a alopecia fibrosante frontal é exatamente isso. Você não pede nenhum exame laboratorial. É a dermatoscopia. Por isso que eu digo, você vai começar a atender dermato, tem que ter um dermatoscópio, tá, gente? Tem que ter, não tem jeito. Eu digo, hoje meu dermatoscópio descarregou no meio de uma consulta, ainda bem que eu tenho o meu outro velhinho de guerra, que é o BP100, ó. Tô com a cabeça no elétrico altério. O DL100
E aí sempre ele me salva, às vezes quando o meu DL4 descarrega do nada, né? Porque às vezes ele não dá, às vezes tantos indícios, às vezes você vai fazendo, às vezes você não percebe lá que a bateria tá descarregando, no nada, pum, no meio de uma dermatoscopia ele descarrega. Mas é isso, então guia pela dermatoscopia, você pode pedir exames laboratoriais para entrar com alguns tratamentos, né? Você vai às vezes pedir função hepática, porque vai entrar, vou falar um pouquinho dos tratamentos, né? Hidroxicloroquina, vai pedir hemograma, vai pedir avaliação oftalmológica. Se você for entrar com isotretinoína, com os exames, para poder entrar com a isotretinoína. Mas exame laboratorial para diagnosticar alopecia fibrosante frontal, não, tá? Renata Rubelli, como seria a melhor forma de fazer a biópsia nesse caso? Sempre guiada por dermatoscopia. Deixa eu voltar lá para a dermatoscopia do líquen plano pilar. Gente, líquen plano pilar não, da alopecia fibrosante frontal, que é um espectro líquen plano pilar. Então, veja, se você pega uma área de dermatoscopia, sempre a gente pega o pelo, tá? Porque às vezes se você pega e faz um punch nessa área aqui, que não tem nenhum pelo, às vezes a patologista não vai conseguir dizer que é uma alopecia fibrosante frontal, porque não tem um pelo ali para poder avaliar. Então, sempre tenta pegar uma área que tenha esse eritema perifolicular, ou a descamação perifolicular, ou então um pelo solitário, tá? Certo, gente? Então, é isso. Se preocupem que eu vou compartilhar essa foto com vocês, tá? Beleza. Além do quadro clínico, né, dessa perda dos supercílios, aumento da linha de implantação ali do cabelo, pode também ter um quadro de pápulas faciais. Então, o paciente às vezes sente que a pele está mais áspera, né? Você vai ver várias papulazinhas. Isso também é um dos sintomas, às vezes iniciais, do quadro de alopecia fibrosante frontal. Então, beleza. Tem mais alguma dúvida aí, gente? Postem aí, senão eu vou falar agora do tratamento, tá? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, pra gente poder falar sobre o tratamento da alopecia fibrosante frontal. Então, lembra que eu falei que a alopecia fibrosante frontal, ela é como se fosse é o espectro do líquen plano pilar, mas é como se fosse um combo de várias doenças. De um padrão de alopecia androgenética, de lúpus eritematoso, de uma queda de cabelo com ação hormonal. Por isso que a gente pode usar um combo, na verdade o tratamento de alopecia fibrosante frontal, por enquanto, é ainda fazendo a associação de várias medicações para controlar o quadro de inflamação, para controlar o quadro hormonal. Se às vezes tiver pápulas faciais, você pode entrar com a isotretinoína. Então, vai ser sempre um mix de tratamento. Então, qual é a primeira medicação que a gente pode usar no caso de alopecia fibrosante frontal? Você vai usar alguma medicação para controlar o processo de inflamação, tá? Quais seriam as duas medicações de escolha nesse caso? A hidroxicloroquina, tá? Hidroxicloroquina, a cloroquina, né? Eu prefiro a hidroxicloroquina porque, enfim, é a medicação que mais se fala para alopecia fibrosante frontal, menor risco. Eu não passo de fosfato de cloroquina, acho que nem para lúpus mais, porque tem maior risco daquelas alterações oftalmológicas. Então, hidroxicloroquina, tá? Qual a dose de hidroxicloroquina? 5 mg por quilo dia. E é importante vocês lembrarem isso, porque às vezes a pessoa faz só aquela dose. Eu vou passar 400 mg dia. Mas se a paciente pesar menos, você pode passar menos. Então, às vezes a dose vai variar de 200 a 400. Então, lembre, a dose é 5 mg por quilo dia, não excedendo 400 mg por dia, tá? Então, primeira opção, a hidroxicloroquina. Como a segunda opção, né, para controlar o processo de inflamação, você pode entrar também com uma tetraciclina. Qual que é a tetraciclina? Qual a que é mais referida no tratamento da alopecia fibrosante frontal? A doxiciclina, tá? Qual a dose de doxiciclina? De 100 a 200 mg dia. Então, a doxiciclina é o comprimido de 100 mg. Você pode fazer um comprimido 2 vezes ao dia. Detalhes da doxiciclina, tá? Quando vai tomar 2 vezes, você vai passar 200 mg, que às vezes você vai passar no início, às vezes para tomar durante 3 a 6 meses, essa dose aí de 100 a 200 mg, de 100 a 200 mg, 3 a 6 meses, depois você pode diminuir para 100 mg, até controlar, você ter o controle ali do processo de inflamação. Quando você for passando essa dose de 200 mg, né, um comprimido 2 vezes ao dia, lembra-te que avisar o paciente para não tomar essa medicação muito tarde à noite, pelo quadro de esofagite que às vezes a doxiciclina pode causar. Então, tomar pelo menos 2 horas antes de deitar, tá? Detalhe da doxiciclina.
Então, o Lucas até perguntou aí, ó, se tiver que otimizar o tratamento, tem um quadro de inflamação? Você colocou ali o dermatoscópio, tá vendo ali um processo inflamatório acentuado? Porque às vezes o paciente já está num quadro muito cicatricial, já muito avançado, às vezes não tem quase inflamação. Então, talvez você não iria priorizar a hidroxicloroquina e a doxiciclina. Mas se tem um quadro inflamatório, entre com uma das duas medicações, tá? Segunda medicação que a gente usa no tratamento da alopecia fibrosante frontal. Então, você vai entrar lá com hidroxicloroquina ou com a doxiciclina. Eu já vi gente fazendo as duas, né? Mas, na verdade, o objetivo é o mesmo, controlar o processo de inflamação. Então, você pode escolher uma ou outra. E a segunda medicação que a gente utiliza é o inibidor da 5-alfa-redutase. Ou a finasterida ou a dutasterida. Se for finasterida, para mulher, a gente pode utilizar 5 mg dia. Se for homem, 1 miligrama, tá? Ou a dutasterida, que é 0,5 miligramas, tanto para homem quanto para mulher, tá? Então, se for finasterida, 1 miligrama para homem, que é difícil, às vezes, fibrosante frontal em homem. Então, mulher, 5 miligramas. Pode ser feita uma dose de 2,5 a 5, até 5 miligramas. Eu, particularmente, tenho preferido mais a dutasterida. Por quê? Porque a gente tem preferido a dutasterida ultimamente para tudo, né? Para alopecia androgenética, porque ela tem uma meia-vida maior, tem uma comodidade, se você não quiser fazer para tomar todos os dias, para o paciente tomar 3 vezes na semana. Então, ó, o Lucas que perguntou sobre a otimização do tratamento. Seria uma opção, para não ficar tão caro o paciente, ela tomar dutasterida 3 vezes por semana. Quais são os detalhes com relação à finasterida e dutasterida? Lembrar que não pode engravidar durante o tratamento, então, se for uma mulher em idade fértil, apesar de que a gente sabe que a alopecia fibrosante frontal é mais comum na menopausa, na paciente menopausada, mas, por exemplo, o quadro, às vezes, inicial vai ser uma paciente, às vezes, começar na paciente mais jovem. Então, se você já identifica isso, vai perguntar, a paciente tem intenção de engravidar nos próximos meses, no próximo ano, então você não vai entrar com finasterida nem dutasterida, tá? Se a paciente tem pretensão, então você não vai. Por quê? Porque a finasterida, tanto a finasterida quanto a dutasterida, se a paciente tiver a intenção de engravidar, tem que parar um tempo antes. Por exemplo, a dutasterida tem que parar cerca de 3 a 6 meses antes. A finasterida, no mínimo, 1 mês antes. Então, se a paciente tiver intenção de engravidar, você pode até entrar com finasterida, porque você tem um tempo de meia-vida mais curto, você poderia tirar antes, caso ela deseje engravidar. Mas, se for um desejo muito forte da paciente, às vezes é melhor esperar ela engravidar, resolver essa parte aí da fecundidade, depois entrar com a finasterida, tá? Ou a dutasterida. E lembrar que a gente não passa também nem finasterida nem dutasterida se tiver algum histórico familiar de câncer de mama, tá? Qual a dose e posologia da dutasterida? Dutasterida, Lívia, 0,5 miligramas. A dutasterida tem o Avodart. Tem uma da Axê agora, que eu acho que é Dustarene, o nome, não lembro, que o representante falou agora esses dias. Eu esqueci, mas tem uma da Axê também. E aí você pode passar tanto para tomar todos os dias, como também tem uma comodidade de poder ser dada 3 vezes na semana, justamente pela meia-vida mais longa que ela tem, tá? Então, tanto para homem quanto para mulher, a dutasterida é a mesma dose, 0,5 miligramas. Certo? Então, primeira medicação, hidroxicloroquina ou doxiciclina, finasterida, tá? A gente associa, né? Ou a dutasterida, que eu prefiro a dutasterida, e minoxidil oral, tá? Rubeli, pode ser um minoxidil tópico? Pode, mas eu acho que depois que a gente tem um manejo melhor, tem uma mão melhor agora para minoxidil oral, não faz sentido a gente só deixar o minoxidil tópico, tá? Faz sentido entrar, e até pela comodidade, né? O paciente não precisa ficar lambrecando o cabelo com alguma coisa, de tomar o minoxidil, tá? Lembrando que minoxidil oral a gente usa subdoses, então não tem pronto em farmácia, tem que ser em farmácia de manipulação. Não são todas as farmácias que manipulam o minoxidil, tá? Tem que ter um registro específico para manipular, então é bom vocês olharem já na região de vocês qual farmácia de manipulação que manipula, porque senão às vezes você não diz qual farmácia, e às vezes não são muitas, às vezes só tem uma. Na minha cidade aqui só tem uma farmácia que manipula minoxidil oral. Senão o paciente às vezes fica peregrinando por outras, perdendo tempo, né? Se você sabe quais são as que fazem, se todas fizerem, ótimo, né? Manda o paciente pesquisar preço. Mas se tiver poucas, às vezes é bom você já deixar referenciado. Essa medicação você não vai achar na farmácia, as outras sim, mas essa aqui não. Essa é manipulada
e tal farmácia manipula, ou tal outra farmácia manipula, olha onde é que está um preço melhor. Dose de minoxidil oral, tá? A gente começa com 0,5 miligramas. Às vezes você pode entrar até com menos, 0,25, mas eu geralmente passo 0,25, mas tipo, para já aumentar para 0,5, que seria a dose inicial. E a gente pode, para mulher, geralmente eu não passo de 2,5, tá? Então, pode começar 0,5, às vezes você passa 0,5 um mês, depois 1 miligrama, e vai aumentando aos poucos, às vezes mês a mês, ou a cada 2 meses, de acordo com como você for fazer o retorno. Lembrando que geralmente você passa até 2,5. Poderia usar até 5 miligramas, eu nunca vi ninguém usando até isso. Geralmente o máximo que se usa para mulher é até 2,5 miligrama, tá? Certo, pessoal? Então, hidroxicloroquina ou doxiciclina. Hidroxicloroquina, dose, recapitulando, a Renata já começou a anotar aqui que sempre tem alguém que ajuda na cola. Bota aí, a Renata colocou 5 miligramas de quilo dia certinho, não excedendo 400 miligramas por dia. Ou doxiciclina, 100 a 200 miligramas dia, tá? Pode fazer 200 miligramas nos 3 primeiros meses, ou até 6 meses, depois diminuir para 1 comprimido. E a finasterida, 5 miligramas, ou dutasterida 0,5, tá? Que aí, se for a dutasterida, pode ser feito 3 vezes por semana também. Mas minoxidil oral, vê que como. Por isso que o Lucas até comentou aqui que fica um pouco, às vezes, caro, justamente por isso, porque são várias medicações, né? Mas como eu falei, você pode tentar otimizar. Por exemplo, tem um processo de inflamação, escolhe ou a doxiciclina ou a hidroxicloroquina. Otimiza o minoxidil oral, né? A dutasterida para usar 3 vezes na semana. Então tenta fazer esse manejo assim do paciente, tá? Lembrar que no quadro de fibrose antifrontal, às vezes o paciente pode ter uma sensibilidade no couro cabeludo. Couro cabeludo sensível, né? Então o paciente às vezes fala que coça o couro cabeludo ou que sente dolorido. Se o paciente tiver uma queixa de prurido ou de dolorimento, né? Dor no couro cabeludo, né? Você pode associar também no tratamento naltrexone, tá? Geralmente quando você tem... E aí vale, gente, essa questão do naltrexone para qualquer queixa de couro cabeludo sensível. Sabe aquele paciente que fala assim, olha, eu não aguento prender meu cabelo, quando eu prendo o cabelo dói, né? E essa questão do couro cabeludo sensível, da dor, né, no couro cabeludo, dessa sensibilidade exagerada, às vezes pode estar associada a várias doenças. Não só a fibrose antifrontal, mas ao líquen plano pilar. Às vezes até um quadro de androgenética pode dar, um quadro de eflúvio também. Então, se você tiver eflúvio telógeno, então se você tiver um quadro de sensibilidade, se o paciente reclamar, né, olha, couro cabeludo está muito sensível, dolorido, você pode associar naltrexone, que também você faz manipulado, porque a gente faz subdose de naltrexone também, 4 miligramas, tá? E eu gosto de avisar o paciente que, no caso do naltrexone, né, porque às vezes quando o paciente se bota lá no Google, vai ver que é usado para pacientes de dependência, para alcoólatras, né? Então, é bom você explicar que na medicina a gente usa quando você for passar naltrexone. Já aconteceu isso comigo, do paciente não querer tomar porque foi lá ler a bula e viu que era para dependentes, era mais usado para dependentes químicos, né? Então, eu gosto de explicar quando eu vou passar naltrexone. Olha, você vai ver que às vezes a medicina tem muito isso. A gente tem essa questão do reposicionamento, às vezes, de medicações. Às vezes, uma medicação, por exemplo, tratamento de enxaqueca, a gente pode usar uma medicação para arritmia cardíaca. Pode usar um antidepressivo para tratar enxaqueca. Para acne, a gente usa uma medicação que faz o paciente fazer mais xixi, que no caso é a espirolactona, que é usada na cardiologia, mas a gente usa na dermato para tratar acne. Então, no seu caso de couro cabeludo sensível, eu vou associar uma medicação que é usada para outra coisa, mas que é uma dose mais baixa, que é para ajudar nessa sensibilidade do couro cabeludo. E melhora muito, viu, gente? Porque essa queixa de sensibilidade no couro cabeludo é uma coisa que incomoda muito e altera muito, às vezes, a questão do bem-estar do paciente, né? E, normalmente, essa dose de 4 miligramas de naltrexone alivia bem. E aí, você não vai precisar deixar para um tempo enorme, né? Então, às vezes, eu passo, às vezes, por 30 dias, o paciente teve uma melhora da sensibilidade do couro cabeludo, aí eu já suspendo, tá? Dose da naltrexone, 4 miligramas dia, tá? Então, você tem que mandar manipular, porque a dose de comprimido, tipo, original é 25 miligramas, né? Então, manda manipular porque é subdose mesmo, que é só para aliviar essa sensação de couro cabeludo dolorido ou sensível, tá? Então, sempre guiem o tratamento para vocês. Não é todo paciente que vai precisar de todas as medicações. Então, guiem pela clínica do paciente.
né? Mas, no geral, pelo menos 3 medicações você vai ter que usar, né? Uma para um processo de inflamação, que normalmente tem, um inibidor da 5-alfa-redutase, um minoxidil oral, tá? O naltrexone vai ser opcional se tiver esse dolorimento. E se o paciente tiver pápulas faciais, uma boa é associar a isotretinoína, tá? E aí, só lembrando que você não vai passar isotretinoína se você vai usar junto com doxiciclina, tá? Lembra que isotretinoína não pode junto com a com a doxiciclina por ser uma tetraciclina. Então, se você vai escolher uma medicação para inflamação, vamos lá. Ah, não, vou passar porque tem um processo inflamatório. Vou escolher a hidroxicloroquina, mas ela tem pápulas faciais, eu vou entrar com a isotretinoína também. Então, não entra com a doxiciclina. Prefere só a hidroxicloroquina mesmo, junto com a dutasterida, junto com o minoxidil oral. Qual dose de isotretinoína para alopecia fibrosante frontal? 20 miligramas dia, tá? E aí, geralmente, você também não vai fazer ad eterna essa isotretinoína. Passa aí por 6 meses. Se por um acaso o paciente não melhorar com 20 miligramas, aí você pode aumentar até para 40 miligramas dia, tá? Mas, no geral, 20 miligramas melhora bem. E aí você mantém 6 meses e aí você suspende. E aí é um paciente que vai, eu falo, ó, doença crônica, é uma alopecia que a gente não cura, a gente controla. Ainda não tem ainda um padrão ouro, né, de tratamento da alopecia fibrosante frontal. A gente associa várias medicações e você pode ir gerenciando. Tirando medicação, às vezes entrando com um, aumentando, ajustando dose de uma e de outra, guiando pela clínica, tá bom? Outra medicação que poderia ser utilizada também no processo de inflamação é o corticoide oral. A gente pode usar o corticoide tópico, mas tem que ter cuidado. Eu vou falar um pouquinho das medicações tópicas que a gente pode utilizar. Cuidado com a questão de atrofia, né, da pele. E uma opção seria usar tipo um mini pulso, igual a gente faz para vitiligo, né? Um mini pulso oral de corticoide, também na alopecia fibrosante frontal. E aí poderia usar, por exemplo, dexametasona, que é o comprimido de 4 miligramas. Você pode usar 4 miligramas 2 vezes na semana, 2 dias consecutivos, igual a gente faz com mini pulso oral de vitiligo. Segunda e terça-feira, um exemplo, né? Ou terça e quarta, 2 dias consecutivos. Pode usar um comprimido de 4 na segunda, um comprimido de 4 na terça. Até, dependendo do quadro de inflamação, você pode usar até 2 comprimidos, né? 8 miligramas. Certo? Mas não é obrigatório a dexametasona. Mais uma coisa, por exemplo, o Lucas perguntou aí, a dexametasona geralmente tem no posto de saúde, né? Então, seria uma boa, por exemplo, poderia ser uma coisa que você poderia utilizar aí nessa paciente que tem poucas condições, que está com a fibrosante frontal, tem poucas condições, seria uma opção para controlar o quadro de inflamação. Certo? Então, o tratamento oral compreendido, vocês não vão passar só uma medicação, é um combo de medicações para... E aí explica para o paciente, né? Porque senão o paciente fica achando, meu Deus, eu vou tomar esse monte de remédio. Mas explica, olha, esse é o tratamento, você tem que tratar, já vamos tratar do jeito certo, porque é uma queda, é um tipo de alopecia que pode evoluir para uma perda dos cabelos e não recupera. Se perder os cabelos ali, é uma alopecia que induz cicatrizes, né? É uma alopecia cicatricial, então a gente precisa tratar do jeito certo. Dexa, quanto tempo? Mesma coisa, até controlar o quadro de inflamação, Lohane. Então, geralmente até essas medicações, por exemplo, doxiciclina, você vai passar para o resto da vida? Não, às vezes você vai passar por uns 6 meses, vai reavaliar o paciente, melhorou o quadro de inflamação, você não pode suspender ou diminuir a dose. Dexametasona é a mesma coisa, você avalia, vai avaliando o paciente a cada 3, a cada 6 meses, às vezes pode passar por um tempo ali, 6 meses, suspender, viu que melhorou, mantém com as outras, depois de um tempo viu que está querendo voltar a um quadro de inflamação, pode entrar novamente, certo? Agora, geralmente, a dutasterida, minoxidil oral, a gente não vai suspender, vai manter sempre. As outras você pode ir, hora trocando, mudando, certo? Vamos falar um pouquinho do tratamento tópico agora da alopecia fibrosante frontal. Então, vamos lá. Tratamento tópico, o que a gente pode utilizar? Os corticoides tópicos. Corticoide tem que ser de alta potência, então clobetasol. Pode ser usado aí, no início para controlar o quadro de inflamação 2 vezes ao dia, 5 dias na semana, mas não por muito tempo, né? Geralmente você vai passar aí 2 meses e já diminui para 1 vez ao dia. E depois de um tempo, controlou aquele quadro, mantém 3 vezes na semana, né? Não mantém por longos períodos esse corticoide tópico, não, justamente para não induzir a atrofia do corticoide, tá? Mas clobetasol, né? No caso de alopecia fibrosante frontal. Inibidor de calcineurina, Protopic, Tarfic, Elidel. Gosto muito de usar essas pomadas que são mais caras, né?
para a região de sobrancelhas, porque é uma área mais sensível, a gente tem que ter cuidado com a questão de atrofia de corticoide nessa região. Então, é mais seguro, até para você usar um tempo prolongado, um inibidor de calcineurina. Então, Tarfic, né, 0,1, ou o Elidel, que aí só tem uma apresentação, que é o Pimecrolimus. Detalhes do inibidor de calcineurina. Lembra que eu já falei aqui algumas vezes em lives? E aí, não sei se alguém quem não me acompanha já há um tempo, que já viu alguma outra live falando sobre inibidor de calcineurina. No caso do tacrolimus, às vezes ele causa uma ardência e uma irritação na pele. E era uma coisa assim que já tinha me chamado a atenção, tipo assim, mas a gente passa às vezes até para dermatite atópica. Como é que a gente passa para dermatite atópica e o negócio às vezes pode irritar, né, a pele? Então, para evitar essas irritações e essa ardência do tacrolimus, é bom passar um hidratante de barreira antes. Uma Cicaplast, uma Bepantol, uma Cicabil, algum hidratante de barreira antes de passar, né? E orienta o paciente a usar esse hidratante antes. Já com o Elidel, que é o Pimecrolimus, não acontece isso não, tá? Mas com o tacrolimus, normalmente tem. E aí eu gosto, às vezes, de passar algum hidratante antes, orientar o paciente a hidratar a pele antes de aplicar o tacrolimus, tá? E aí, lembrando, nessa região 0,1, tá? Porque o 0,03 é para criança, a gente passa para criança, 0,1 para adultos, né? Acima de 16 anos já pode usar o 0,1, tá? Certo? Então, para a sobrancelha, gosto de deixar o minoxidil tópico também, mesmo que esteja usando oral, deixo o minoxidil tópico e passo o inibidor de calcineurina para usar, tacrolimus ou pimecrolimus, tá? Corticoide tópico, pode usar nessa região aqui, do couro cabeludo. Pode deixar o minoxidil tópico também? Pode, mas se você já entrou com oral, é opcional, né? Porque você já está com oral, certo? Então, para a sobrancelha, eu gosto de tratar com tópicos essas duas coisas, né? Minoxidil tópico e o tacrolimus ou o pimecrolimus. Você pode também, um outro tratamento, né? Além do tratamento oral, do tratamento tópico. Sim, falando ainda do tratamento tópico, shampoo com ação calmante também. Você pode utilizar, tem um shampoo mais recente da Dercos, que é o Dercos Sense Scalp, que é legal para quem tem, na verdade, não só para alopecia fibrosante frontal, mas para quem tem couro cabeludo sensível, né? Tem essa queixa de couro cabeludo sensível, esse Dercos Sense Scalp é legal para limpeza, né, do couro cabeludo, dá uma refrescância, alivia esses sintomas de queimação, tá? Pronto, então de tópico é isso. Então, tratamento oral, tratamento tópico. Outra opção de tratamento da fibrosante frontal, corticoide intralesional, né? Corticoide injetável. Então, tanto pode ser feito no couro cabeludo, tá? Então, você vai ver os locais onde tem maior processo de inflamação, vai ser guiado por dermatoscopia, essa aplicação do corticoide intralesional, e também pode ser feito na sobrancelha, igual a gente faz para a alopecia areata, tá? Qual corticoide intralesional? Tanto pode usar a triacinolona, e aí tem o Triancil, né, que é o mais fácil de se encontrar, ou a beta-30, que é a betametasona, tá? Eu, particularmente, eu gosto mais de Triancil para queloides, né? Depois de fazer aquele protocolo todo que tem, do algoritmo novo de cicatrizes e hipertróficas e queloides, de fazer, quem não viu ainda essa aula desse algoritmo novo, né, do WhatsApp, que tem que amolecer e tal, a gente não faz corticoide intralesional de cara para um queloide nem para uma cicatriz hipertrófica. Então, assim, e quando precisa fazer, aí eu gosto do Triancil porque ele faz mais atrofia. No caso de alopécias, se você vai usar Triancil, você tem que lembrar que tem que fazer super, ultra, mega diluído, tá? Justamente para você não querer tratar um negócio, piorar e causar uma atrofia, tá? Mas pode ser utilizado, como é que você vai fazer o Triancil? Então, você faz... o Triancil é 20mg, né? A dosagem dele é 20mg por ml. A dosagem para aplicação da triacinolona é 2,5mg. Então, você tem que diluir o Triancil 1:8. Então, imagina que você vai pegar ali 0,25 do Triancil, você vai colocar 8 vezes esse 0,25 para fazer essa diluição de 1:8. Então, você vai usar 2 ml ali de soro fisiológico para poder diluir. Tá? E aí fica essa concentração para 8. E aí você vai fazendo pontos de 0,1 ml de acordo com a dermatoscopia, que você viu onde tem os processos de inflamação, tá? Na sobrancelha, também pode ser feito assim, super diluído. E aí você pode, como eu falei, geralmente eu prefiro a beta-30, tá? Por quê? Porque dá menos atrofia. Eu nunca tive problema, pelo menos, tanto para alopecia areata,
que é o que eu mais faço, né? A beta 30, eu nunca tive problema de atrofia com ela. Então, eu me sinto mais segura para fazer, para os quadros de alopécia, a beta 30. E aí você pode fazer no couro cabeludo a beta 30 até sem diluição, não tem problema, porque ela é mais segura. Mas para sobrancelha, o melhor é diluir, tá? Até porque é uma área que você não quer ter zero risco de atrofia. E aí deixa eu compartilhar aqui, porque geralmente para couro cabeludo todo mundo já faz assim a infiltração, mas para área de sobrancelha, às vezes a gente fica um pouco em dúvida, um pouquinho de medo. Vou compartilhar. Esse daqui foi um slide que foi agora do Dermatrop. E eu achei bem legal, porque uma coisa que falaram lá que eu achei interessante, fazer com cânula nessa região aqui de sobrancelha. Que é legal, né, gente? Porque fazer sobrancelha na pinça já dói, né? Várias agulhadinhas é sofrido. E cânula é uma coisa que a gente já tem habilidade, né? Geralmente quem faz aí preenchimento já usa cânula para fazer preenchimento, bioestimulador, então não tem dificuldade de aplicar, fazer uma infiltração de corticoide com cânula. Então achei assim uma dica super legal de fazer infiltração na região aí de sobrancelha usando a cânula. E aí faz 5 pontinhos, tá vendo? E aí faz 0,1 por ponto. Geralmente você vai fazer a diluição aí, vai ficar 1 ml. Deixa eu mostrar aqui como é que você vai fazer a diluição da beta 30, tá? Então, na beta 30, você vai pegar a seringa e vai colocar 0,25 ml. Então, ó, 0,25. Você vai pegar aqui na seringa de 1 ml, né? Essa seringa aqui tem 1 ml, pode ser aquela da tampa do negocinho, né? Do biselzinho marrom também. Então, aqui a gente tem 0,1, você vai fazer 0,25. Então, ó, no metade do 0,5 você deve fazer 1/4 desse 0,1. Então, bota 0,25 da beta 30 e completa o restante até 1 ml com soro fisiológico, tá? E aí você vai ficar com 1 ml aqui dessa solução de beta 30 diluída. E aí você vai fazer 0,5 ml por sobrancelha. Aí eu vou voltar lá para aqueles pontinhos, tá? Olha os pontinhos aí, tem 5 pontinhos, né? E aí você pode fazer com cânula, entra com a cânula, faz o botão anestésico, né? Fura, entra com a cânula. E aí você vai depositando 0,1 por ponto, guiado por dermatoscopia, porque pode ser que tenha alguma área que você não precise fazer. Então, você vai colocar 0,1 onde precisa, ali onde você tem um processo de inflamação. Certo? Dúvidas na infiltração para sobrancelha? Falem aí. Se ficar em dúvida, eu vou deixar essa live salva, depois vocês veem, tá? Então, 0,25 da beta 30, completa o restante da seringa, ou completa para 1 ml de soro fisiológico. Vai usar 0,5, meio ml para cada sobrancelha, fazendo 0,1 em cada ponto, certo? 0,025 não, gente, 0,05 por Cristo. Eu botei 0,025, é 0,05, tá? Então é metade aqui, certo? 0,25 eu até confundi com do Triancil, que é 2,5, enfim. Que aí é 0,25, você faz 0,25 para 2 ml. No caso da beta 30, faz 0,05 e completa o restante com 0,95 de soro fisiológico. E aí faz 1 ml, e aí faz 0,5 para cada lado, 5 pontinhos em cada sobrancelha. Pode aplicar com cânula. Certo? Então, bora lá. Então, a alopecia fibrosante frontal é isso. E para fechar a live de hoje, queria falar um pouquinho sobre uma alopecia fibrosante, que é a de distribuição androgenética, que me perguntaram também lá na caixinha de dúvidas. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Que é a FADP. Quem é que nunca tinha ouvido falar de FADP? Conta aí. Também é uma doença assim, que está sendo se falada mais agora, digamos, de poucos anos para cá. Eu digo que acho que, deixa eu ver, até 2020, eu acho que eu comecei a ouvir falar de FADP nos simpósios, nos cursos de dermatoscopia, de tricoscopia, da pandemia para cá. Antes eu não tinha ouvido falar ainda em FADP. Mas cada vez está se falando mais nessa alopecia fibrosante de padrão androgenético, tá? E por que é interessante a gente saber dessa alopecia, que é uma alopecia cicatricial, também está lá no espectro do líquen plano pilar, igual a alopecia fibrosante frontal, só que diferente da fibrosante frontal, que a gente viu que na clínica, né, tem aquele aumento da linha de implantação aqui do cabelo,
A alopécia fibrosante de distribuição androgenética, ela clinicamente é uma alopécia androgenética. Vê aqui, você olha para esse paciente que clinicamente não vai falar que isso aqui é uma androgenética? É uma androgenética, né? Só que na dermatoscopia, na tricoscopia e os achados de histopatologia dessa alopécia, a gente vai ver aspectos de líquen plano pilar. E aí, como é que a gente faz se clinicamente a cara dela é uma cara de alopecia androgenética? Como é que a gente faz o diagnóstico diferencial de uma alopecia androgenética para um FADP, tá? Então, mais uma vez, a dermatoscopia ajuda. Vamos lá para a dermatoscopia da FADP, tá? Então, na FADP, a gente vai ter um quadro de clinicamente androgenética. Então, a gente vai ter um padrão de dermatoscopia de alopecia androgenética. Qual é a dermatoscopia da alopecia androgenética? A gente vai ver fios com diferentes espessuras, diferentes tamanhos. Fios mais finos, fios mais grossos. Então, vai ver tipo, o aspecto da alopecia androgenética. A gente vai ver também o aspecto da dermatoscopia, que a gente vê no líquen plano pilar, que é a descamação, igual a gente está vendo aqui em alguns pontos, descamação perifolicular, tá? E uma coisa que às vezes a gente pode ter, né, que já é relatado na dermatoscopia, que seria assim, até um achado que falaria muito a favor de FADP, é os small tufts, que são tufos pequenos. Sabe quando na foliculite decalvante a gente fala que tem um cabelo em boneca? Que o cabelo em boneca... Deixa eu compartilhar aqui uma outra dermatoscopia. O cabelo em boneca é o quê? Da foliculite decalvante. São vários fios saindo do mesmo ósseo folicular. Então, tem aqueles tufos de cabelo, né? Geralmente tem pelo menos ali 6 fios na foliculite decalvante. Na alopecia, na alopecia fibrosante, com esse aspecto, né, com padrão androgenético, na FADP, você tem small tufts, quer dizer, tufos pequenos. Então, você vê aqui que tem algumas áreas que tem 2 fios saindo do mesmo ósseo folicular, então de 2 a 3 fios saindo do mesmo ósseo folicular. Isso é um achado que fala muito a favor de FADP. Então, atentem para isso. Clinicamente vai ser o padrão, o paciente que tem um padrão de androgenética, mas quando você vai fazer a dermatoscopia, além de ver o aspecto de androgenética, você vai ver um aspecto que vai lembrar uma descamação e um eritema perifolicular do líquen plano pilar. E você pode ver esses small tufts, que são esses fios saindo aí, de 2 a 3 fios saindo do mesmo ósseo folicular. E a gente vê isso aqui nessa dermatoscopia, aqui nessa foto. Certo? Não é fácil não, gente. É difícil, tá? Quem falou que dermato era fácil? Não é fácil mesmo, tá? E dermatoscopia é prática, por isso que a gente tem que ver muito normal para quando a gente bater o olho no que está alterado, a gente, opa, tem alguma coisa esquisita aqui, tá? E aí, mas aí como é que trata a FADP? Vai ser muito parecido com o tratamento da fibrosante frontal mesmo. Pode usar hidroxicloroquina, pode usar doxiciclina, o minoxidil oral, enfim, tudo que a gente usa no tratamento de uma fibrosante frontal, tudo que eu já falei agora, tá? Geralmente tá mais associada até com esse quadro de queimação, de prurido, então lembrado do naltrexone nesses casos, tá? E aí uma coisa que é muito importante, porque é tão importante a gente atentar, quando a gente vê um quadro de androgenética, a gente fazer um diagnóstico diferencial, se é mesmo androgenética ou é um FADP. Por quê? Na FADP, a gente tem o fenômeno de Koebner. Lembra do fenômeno de Koebner que a gente vê na psoríase, que a gente vê às vezes no líquen plano, que é quando o paciente tem um trauma, acaba fazendo novas lesões? Na FADP acontece a mesma coisa. Então, existe esse fenômeno de Koebner. Então, por exemplo, se você faz um implante capilar num paciente que não era uma alopecia androgenética, mas era uma FADP, provavelmente vai ter uma piora. Esse transplante não vai dar certo, entendeu? Por quê? Porque vai ter uma piora do quadro inflamatório ali. Então, sempre quando pensar, né? Quem é que já trabalha com tricoscopia, que faz implante capilar, estou pensando em fazer implante capilar, trabalhar com essa parte, lembra de que é muito importante, né, em pacientes que talvez vendo ali a indicação de que o paciente tem uma androgenética, com indicação de um implante capilar, de afastar FADP, justamente devido a esse quadro de Koebner, né? E aí outra coisa também, se tem esse fenômeno de Koebner, outra coisa que a gente vai evitar na FADP é o quê? MMP e microagulhamento, tá? Então, teve um quadro de FADP, qual vai ser o tratamento?
igual ao tratamento que a gente faz da alopecia fibrosante frontal. Então, tópico pode ser o minoxidil, pode ser o corticoide tópico, oral, dutasterida, hidroxicloroquina ou doxiciclina, naquelas mesmas doses que eu falei, tá? Só atentem para isso. Clinicamente, é aquela cara de alopecia androgenética. É isso que é a FADP. Certo, pessoal? Então é isso. Essa foi a live de hoje sobre alopécias cicatriciais. Falei sobre alopecia fibrosante frontal. Falei de como é que a gente faz o diagnóstico clínico, dermatoscópico. Se precisar, vai fazer uma biópsia, mas muitas vezes só a clínica, a dermatoscopia já fecha um diagnóstico. Dos tratamentos sistêmicos, né, que a gente faz para fibrosante frontal, tratamento tópico, infiltração de corticoide que pode ser feita, e a FADP. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, espero que essa live tenha sido útil, né? Essa semana eu tô falando sobre alopécias cicatriciais, já falei um pouquinho de foliculite decalvante, de foliculite dissecante, aí fiz um post. Ainda tem mais algumas coisas que eu preparei pra vocês aí sobre alopécias cicatriciais, tá, gente? Ai, que bom que você gostou, Luísa. Fiquei feliz. Lohane, que bom que vocês gostaram. Vocês estavam mais quietinhos hoje, mas parabéns, tá? Eu gosto quando vocês participam, mesmo quando vocês interagem um pouquinho, mas sempre quando vocês interagem, a live fica produtiva. Ai, que bom que você gostou, Mônica. Eu fico muito feliz, tá, gente, de compartilhar esse conhecimento com vocês, porque eu falo muito isso aqui, né? Conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Então, quer reter mais esse conhecimento que vocês pegaram hoje aqui nessa live? Amanhã, compartilha com um amigo o que você aprendeu hoje aqui, tá bom? Fala pro coleguinha lá que você trabalha com dermato, olha, vi uma live sobre FADP, vi uma live sobre alopecia fibrosante frontal. Compartilhem. Quando a gente compartilha, ensina o que a gente aprende, a gente retém mais esse conhecimento, tá bom, pessoal? Gente, durante a semana eu vou conversar muito com vocês aí no Instagram. Bom descanso para vocês, fiquem com Deus. Obrigada, Renata, como sempre, você sempre aqui. Fico muito feliz de todos vocês aqui, tá? Beijo.